Queria te fazer uma pergunta. Como tem sido a tua vida para Cristo? É uma pergunta, assim, muito ampla, né? Mas eu queria te convidar que você pudesse abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o versículo 19. Eu tenho como tema dessa mensagem, como título, como a referência dela, o valor de ser discípulo. Diz assim a palavra de Deus: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Queria te convidar que você fechasse os seus olhos e não a sua Bíblia, porque vamos falar de Deus e vamos falar da palavra dele. Senhor, aqui estamos, Senhor, já lemos da tua palavra, que tu possas nos conduzir ao que tu queres nos falar, não ao que queremos, mas o que tu queres falar para a tua igreja. O que é bom, o que é agradável aos teus olhos para a tua igreja, Senhor, dai-nos a direção correta, Senhor, que não seja eu a estar falando aqui, que eu seja um mero instrumento para o teu falar à tua igreja, Senhor. Senhor, eu me escondo agora atrás da tua cruz, Senhor, porque não importa a mim aparecer, mas importa que o teu reino prevaleça, importa que a tua palavra seja falada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ser discípulo de Jesus é o mais fascinante projeto de vida que está à disposição de cada um de nós. Ser discípulo de Jesus, hoje em dia, é o maior projeto de vida para cada um de nós. Eu posso dizer que seria a nossa meta hoje, ser discípulo de Jesus. Ser discípulo não é exatamente ser um aluno, é muito mais do que isso. Você não via nenhum dos 12 a quem Cristo escolheu como alunos. Você via Jesus falando, e Jesus falou isso: vocês, depois de mim, vocês farão muito mais do que eu fiz. Então, ser discípulo não é somente ser aluno. Ser discípulo é, sim, aprender com o mestre, mas ser discípulo é andar junto. E um mestre sabe que o seu discípulo não é menor do que ele. O mestre sabe que o seu discípulo é aquele que ele está treinando para um dia fazer discípulos. Amém? Ser discípulo significa ter uma relação com uma pessoa sem reservas, procurando imitar até se tornar igual ou parecido. Essa é a nossa meta. Ser discípulos de Jesus não é simplesmente você ser, simplesmente eu tenho ele como meu ídolo. Jesus, olha, Jesus foi maravilhoso, mas eu nunca vou ser igual a ele. Não, querido. A nossa meta, assim como Paulo falou, ser de meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Queridos, ser discípulo é andar junto, é ter uma relação sem reservas, mas é estar imitando, é ser parecido, e parecido em atitudes. Eu posso te dar um exemplo bem claro, e engraçado que a gente estava conversando bem informalmente isso hoje. Eu estava ali na cozinha e viraram para mim e falaram assim: nossa, o Mateus
ele se espelha muito em você. O Mateus é meu discípulo. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque ele se espelha em mim nas brincadeiras, mas também nas coisas sérias. Ele sabe que existem as brincadeiras, e ele copia as minhas brincadeiras, mas ele também olha para mim quando eu faço as coisas sérias. Então, saiba você, pai, saiba você, mãe, seus filhos são seus discípulos. Seus filhos, eles estão aqui para te imitar, para serem iguais ou parecidos a você. Então, qual caminho você vai ensiná-los? Alguns líderes hoje erram por mudarem o alvo do discipulado. O projeto de Deus é que nós tornemos todos discípulos de Cristo. E isto vai além de sermos discípulos de homens. Isso vai muito mais além do que sermos discípulos de homens. Quando você ensina para alguém, quando você passa isso para alguém, a nossa igreja ela não tem essa prática de discipulado, né, de pessoas discipulando pessoas. Mas existem igrejas que têm essa prática. O novo convertido, quando chega, ela tem um discipulador, e o discipulador é aquele que é responsável por passar para ele o que é a igreja, como é a igreja, qual é a visão da igreja, e começar a ensiná-lo um pouco da palavra de Cristo. E aí você vê que alguns líderes começam a deturpar um pouco, e é fácil a gente ver isso. É fácil você ver quando os líderes começam a deturpar, porque você vê todos os seus liderados fazendo igualzinho como ele faz. Eles copiam o jeito de falar, copiam o jeito de andar, os chavões, as palavras, os bordões que eles falam, mas alguns esquecem de copiar a vida com Cristo que ele tem. Alguns deixam de copiar isso. Mas há pessoas que não valorizam a oportunidade que têm de serem discípulas de Jesus. Há pessoas que confundem o ser discípulo apenas com o fato de ter uma religião. Ser discípulo é muito mais do que uma religião. Você entende isso, amém? Ser discípulo é muito mais do que ter uma religião. Uma vez eu conversando com alguns amigos não evangélicos, eles estavam falando que não, cara, eu nunca vou ser crente, não. Esse papo de religião, para mim, não está com nada. E aí eu virei e falei assim, para mim também religião não está com nada. Ué, mas peraí, mas você não é evangélico? Sou. Eu sou evangélico, mas o ser evangélico para mim é um estilo de vida. Não uma religião. Eu sigo a Cristo. Não há dogmas. Eu sigo somente a Cristo. A minha vida, ela é regida pelo que Cristo fez aqui na terra. E aí viraram para mim e falaram assim, nossa, então você vai ser santo. Eu falei assim, não, isso infelizmente eu não consigo. Porque Cristo, quando nasceu, ele nasceu sem pecado. Infelizmente, eu nasci do pecado. Nasci em pecado. Nós somos pecadores. Cristo nunca foi pecador. Cristo veio à terra como homem, mas ele não experimentou o pecado. E aquelas pessoas viraram para mim e falaram assim, mas espera aí. Mas nós somos pecadores? Eu falei assim, irmão, olha só. Se você vê uma menina na rua passando e você olha mais de uma vez, já está pecando. Aí ele, mas olhar não é pecado, né? Eu falei assim, não, o problema não é o olhar. O problema é que a tua mente trabalha no olhar. E daí vem o pecado. Mas foi involuntário. Eu falei assim, entendeu agora por que Cristo não pecou e nós pecamos? Aquele lá nasceu sem pecado. Eu sigo e eu sou imitador dele. Eu tenho ele como meu exemplo de vida. Mas eu sei que igual eu nunca vou ser. Ele me prometeu que eu poderia fazer muito mais do que ele fez. Mas igual a ele, eu sei que eu não vou conseguir.
Nós podemos aprender algumas coisas interessantes nesse texto, onde Jesus chama os primeiros discípulos. Você pode ler comigo a primeira parte do versículo 14? Diz assim: escolheu 12, designando-os apóstolos. Até aí. O discípulo é aquele que atende a um chamado para estar com Jesus. Ser discípulo é dizer sim a um chamado de estar com Ele no dia a dia. Ser discípulo de Jesus é andar com Jesus no meu dia a dia. É ser discípulo o tempo todo. Nós, quando fomos chamados para ser diáconos, nós não somos diáconos na igreja, nós somos diáconos o tempo inteiro. E não pense você que nós somos diáconos aqui, não pense você que o pastor é pastor aqui, simplesmente porque ele tem um status e nós somos superiores. Não, nós fomos chamados para servir. E servir todos os dias. Todos os dias que tiver culto aqui, tem que ter um diácono aqui para te ajudar e para te servir. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Não pense você que nós estamos eles estão a um patamar, não. Nós temos autoridade espiritual, sim, e nós zelamos pela casa de Deus. Esse é o nosso chamado. Por zelar pela casa de Deus, nós servimos. Amém? Muito mais do que obedecer a doutrinas, a rituais ou a uma religião, é um chamado para ter intimidade com Ele, com Cristo. Ou será que você não via os discípulos com intimidade com Ele? Os discípulos estavam aprendendo coisas no seu dia a dia, porque eles tiveram o privilégio de andar com Jesus. Você se imagina no lugar de Pedro, quando Pedro olha para Jesus e primeiro pensa que é um fantasma, e aí ele fala assim: nossa, é um fantasma que está vindo ali? Não, é Jesus. Se é Jesus mesmo, me faz ir até aí. E Jesus vira para ele e fala assim: vem. Quem daria aquele primeiro passo? Pedro teve um momento de fé, uma fé avassaladora, porque ele pisou na água. Só que aí veio o momento homem dele. E o momento homem dele fez ele começar a afundar. Os discípulos, eles estavam aprendendo no dia a dia o que Cristo poderia fazer pela vida deles, o que Cristo estava ensinando a eles. Porque eles conheciam algo acerca da palavra de Deus, da lei de Moisés. Mas Cristo ensinava as boas novas para eles. Cristo ensinava coisas novas. Imagina o que é para você ver uma pessoa possessa, cheia de demônios, e eles lá vendo que Jesus expulsava demônios. Imagina o que é para você, o que foi para os discípulos, virarem para um coxo e falarem assim: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E eles estavam aprendendo. Aquilo era uma coisa nova para eles. Você, se você não é evangélico de berço, você aprendeu alguma coisa acerca de Jesus, seja em outra igreja, seja numa igreja católica, seja escutando historinhas, você escutou alguma coisa de Jesus, então você já está acostumado do que Jesus fazia, com o que Jesus fazia. E hoje você entende que você pode fazer a mesma coisa. Você pode expulsar demônios, você pode curar pessoas. Tudo depende da sua fé, tudo depende do seu relacionamento com Deus. Tudo depende se você é discípulo de Jesus. Tudo passa por isso. Ser discípulo fala de relacionamento, de amizade, de conhecimento interpessoal, mas fala de algo muito mais importante. Fala de comprometimento. Aqueles 12 que Jesus chamou eram homens comprometidos. Você não via... E por que a gente fala que eram homens comprometidos? Você via algum deles pedindo para tirar férias?
Você viu a Bíblia relatar isso? Não, eram homens que estavam ali comprometidos com Cristo. Ser discípulo é ser comprometido com Cristo. Entenda o que eu falei? É ser comprometido com Cristo. O teu comprometimento não é com homens, querido. O teu comprometimento, ele tem que ser alicerçado em Cristo. Nada além disso. É muito mais do que você participar de uma igreja ou de uma religião. E eu já falei sobre isso. É um estilo de vida. É muito mais do que você participar de uma igreja. Ser discípulo de Jesus é muito mais, vai muito mais do que ter uma religião. Ter uma religião, um monte de gente tem. E um monte de gente não consegue nada com nada. Jesus deseja é que as pessoas estejam com Ele. E é possível uma pessoa estar muito próxima da religião e ao mesmo tempo distante de Jesus. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. É forte, mas é o que diz a palavra. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Estar com Jesus significa amá-lo e servi-lo com compromisso. Significa depender dele, como viver com ele, num estilo de vida completamente diferente do mundo. Esses são os mais que vencedores. Esses são os mais que vencedores. Vale a pena aceitar o chamado de Jesus para estar com Ele. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena, minha irmã. Se não valesse a pena, os discípulos não teriam acompanhado Jesus e não teriam continuado a pregar o Evangelho, mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Se não valesse a pena, eles não continuariam. O discípulo é aquele que atende um chamado para testemunhar de Jesus. Você pode ver aqui, vamos voltar lá no capítulo 3 de Marcos, a parte B do versículo, diz assim, o versículo começa assim, escolheu os 12 designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Os enviasse a pregar, a anunciar o Evangelho. Quando Jesus chama uma pessoa, tem em mente fazer dela uma divulgadora viva do Evangelho. Uma testemunha viva do que ele receberia através do seu relacionamento com ele. Será que você é essa testemunha? Você tem testemunhado para as pessoas do que Cristo tem feito em você? Do que é o Evangelho de Cristo? Do que Cristo faz na gente é muito fácil a gente falar. Mas você tem testemunhado com a sua vida do Evangelho de Jesus? Existem pessoas próximas a vocês que falam assim, não, olha, esse daqui, caramba, esse é diferente. Esse é diferente. Esse não é igual aos outros, não. Esse daqui dá testemunho. É muito difícil hoje em dia você ver pessoas testemunhando, mas você ainda vê pessoas que testemunham. Você ainda vê pessoas que falam assim, não, esse daqui é diferente. Esse daqui não é igual os outros crentes que eu conheço, não. É muito bom estar com Jesus, mas o seu chamado consiste também em anunciar o Evangelho. Eu te faço uma pergunta que eu me fiz
enquanto estudando o esboço, quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quantas pessoas você evangelizou? Não vou muito longe, não. Nos 3 últimos meses, quantas pessoas você evangelizou? Para quantas pessoas você anunciou do Evangelho de Jesus? Porque ser discípulo é isso. Ser discípulo é anunciar o Evangelho. Você não precisa fazer como as pessoas fazem lá dentro dos cracudos para poder anunciar o Evangelho, não. Você não precisa ir para a África, você não precisa ir para Angola, você não precisa ir para lá para a Ásia para anunciar o Evangelho. Para quantas pessoas você anunciou o Evangelho? Vamos enumerar no seu trabalho, dos seus vizinhos, dos seus amigos, familiares. Quantas pessoas escutaram de Jesus por teu intermédio nesses meses? Ser discípulo é isso. Os discípulos, os apóstolos, eles não se calavam. Eles não se calavam. Eles estavam ali para anunciar o Evangelho. Você sabe o que é Evangelho? Vamos abrir a Bíblia em Romanos. Romanos 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler o 16 e o 17. Diz assim a palavra de Deus: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Se você tem estado com Jesus, você precisa testemunhar dele. Tem muita gente que se converte a Jesus porque tem um discípulo. Alguém que está perto de Jesus e que dá testemunho na sua escola, na sua residência, no seu trabalho, na sua família. A sua vida, ela tem que ser um testemunho vivo do que é a palavra de Deus. Jesus chamou 12, mas ele chamou 12 no meio de outros tantos. Jesus falou assim: olha, vocês 12 vêm aqui, ó, anda do meu lado. Só que fora aqueles 12, tinham outros tantos que andavam junto também. Aqueles 12, eles estavam aprendendo. Pedro, ele estava aprendendo a segurar um pouco a onda, porque qualquer coisa com Pedro era tido como um estouradinho. Qualquer coisa que acontecia, ele pegava, desembainhava a espada e bum! E Jesus ensinou para ele que o Evangelho não é isso. E Jesus foi ensinando um a um o que ele fazia de errado. Jesus virava e falava assim: o Evangelho não é isso. O que eu tenho para você não é isso. O que eu tenho para você é amor. O que eu tenho para você é benignidade. O que eu tenho para você tem que ser para que você possa ter o fruto do Espírito Santo. Não faça isso. O que eu tenho para você é que você perdoe. Não adianta você ficar acusando as pessoas. Você tem que abaixar, ajoelhar o seu joelho e orar. Peça a Deus. Aqueles homens, eles estavam aprendendo. E aqueles homens testemunhavam. Eram testemunhas vivas do que é o Evangelho.
Será que é tão difícil hoje sermos testemunhas disso? É difícil você ser discípulo de Jesus? Você tem que ser, mas eu já profetizo que você é um evangelho vivo. E você, com a sua vida, você vai levar pessoas a conhecer a Cristo, a saber que evangelho não é simplesmente uma religião, e sim um estilo de vida. O discípulo é aquele que atende um chamado para ser autoridade espiritual. Diz assim o versículo 15 de Marcos 3. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Mas a autoridade que Cristo deu para eles é muito mais do que somente expulsar demônios. Eles tinham e eles receberam, e nós recebemos, autoridade espiritual. Como você lidar com isso? Não, Márcio, eu sei que eu posso expulsar demônio, mas eu não gosto muito de mexer com isso. Fala isso, já me dá um arrepio. Eu tinha um amigo que era assim. Começa a falar em diabo, já me dá uma coceira, não gosto muito disso. Se é para evangelizar, eu evangelizo, mas se começar a manifestar ali, eu deixo para outro. Quando não é isso que Cristo quer de você. A maior parte dos problemas das pessoas tem a sua origem na esfera espiritual. E um discípulo de Jesus tem autoridade no reino espiritual. E há pessoas que têm medo do diabo, pensam que ele é grande demais, forte demais. Irmãos, eu não sei o exato tamanho do diabo, mas eu sei o tamanho do meu Senhor. E eu sei que o meu Senhor diz que ao diabo eu tenho que resistir. A ele eu tenho uma autoridade espiritual para enfrentá-lo, para expulsá-lo. Agora, não adianta eu querer ter autoridade se eu não quero ser discípulo. Eu, há bastante tempo atrás, eu fiquei sabendo de um testemunho de uma pessoa muito simples, lá na Argentina. Ele era um pregador muito simples. E ele tinha autoridade espiritual. Ele orava e expulsava demônios aonde tivesse demônio, ele estava ali para poder expulsar. Com ele não tinha esse negócio. E ele buscou tanto. E uma vez contaram que ele passou num campo de futebol, estava meio pôr do sol, e a sombra dele, por onde a sombra dele tocasse, a pessoa caía endemoniada. Eu não duvido disso, porque isso é autoridade espiritual. Não é com todo mundo que isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque nem todo mundo quer ser o discípulo que Cristo quer ter. Quando Cristo chamou aqueles 12, Cristo traçou uma meta. Eu quero esses 12 aqui mais próximos de mim, porque eles depois vão ter pessoas próximas deles para poder também fazer discípulos. Mas aqueles 12 ele treinou. Aqueles 12 ele falou assim, eu vou mostrar para você, eu vou ser o exemplo vivo de você e para vocês do que eu quero para a vida de vocês. O discípulo é aquele que atende a um chamado para viver em comunhão. Diz assim o versículo 16. Estes são os 12 que ele escolheu. Jesus não chamou apenas um. Jesus chamou para estar com ele 12. Ele montou uma equipe. Ele montou uma equipe para estar junto dele, para fazer a obra junto com ele. E você foi chamado para servir a Deus em equipe. Olha para o lado aí. Você está sozinho?
Você não está sozinho. Eu ainda vou te dizer mais uma coisa. Esse discípulo que está do teu lado é aquele que pode te ajudar no problema. É aquele que vai te ajudar em oração. É aquele que vai te dar uma palavra de ânimo. É aquele que quando você está caído, ele está ali para poder te apoiar. Não tem aquele momento que a gente está mal, eu não consigo força para orar e não tem ninguém do meu lado. Tem sim. Olha para o lado. Tem sempre um irmão que está a postos ali para poder te ajudar. Mas eu vou te dizer uma coisa, você tem que ter coragem para pedir. Porque tem muita gente que sofre calado, sofre quieto, não consegue falar para ninguém, não, eu vou sofrer, eu vou ficar calado aqui no meu canto. Irmãos, estamos aqui numa comunidade, vivemos numa comunidade. Se você não falar o seu problema, você não precisa abrir a sua vida para alguém. Se você não falar dos seus temores, das suas dúvidas com alguém, a pessoa nunca vai saber se ela pode te ajudar ou não. Deus até pode tocar na pessoa, para poder a pessoa vir até você. Olha, não sei porquê, mas Deus me mandou orar por você. Eu estava conversando com o pastor Anderson na semana passada, explicando para ele que a Kelly vai operar, vai fazer uma operação na quarta-feira. Ele virou e falou assim, eu posso falar isso para a igreja? Eu falei assim, lógico. Irmãos, oração é maravilhoso. Ou você acha que eu não vou estar orando enquanto ela vai estar operando? Eu estou tentando assistir a operação, porque eu quero estar ali em oração por ela. Mas mesmo não conseguindo, eu vou estar em oração no hospital por ela. E você? Você tem falado dos seus problemas para alguém? Das suas angústias, das suas decepções? Jesus é um excelente psicólogo. É aquele em que você bota todos os teus problemas. Mas o irmão que está do teu lado, ele não fez psicologia, pelo menos a maioria não. Ele não fez psicologia, ele não fez sociologia, ele não é um antropólogo, mas ele serve aquele que te criou. E aquele que te criou dá capacidade a ele para estar orando por você, para estar intercedendo por você, para estar ao teu lado em qualquer problema que seja. Não adianta você esconder os seus problemas. Lembre-se, nós somos discípulos. E nós temos que aprender que discípulos, eles dão a mão. Seja o problema que aconteça, eles estão ali, ó, me dá a tua mão aqui, vamos junto. O discípulo faz isso. O discípulo não abandona. Ou você já viu em alguma das passagens que a Bíblia relata sobre barco, dos discípulos pulando para fora do barco? O discípulo não pula do barco. O discípulo está ali, morrendo de medo, mas ele está ali, porque Jesus está lá dormindo. Ele está morrendo de medo. O máximo que ele faz é, não, vou acordar Jesus. E acorda Jesus. E Jesus chega lá e acalma o mar. Queridos, medo é normal. Mas nós temos pessoas ao nosso lado que podem nos ajudar. Amém? Ele chamou pessoas diferentes e as desafiou a andarem juntas. A isso damos o nome de comunhão. Você tem comunhão com o irmão que está ao seu lado? Hoje de manhã nós tivemos ceia e eu tive a honra de trocar o meu cálice com várias pessoas e dizer, eu tenho comunhão com você. Isso não é um chavão, isso não é uma palavra da boca para fora. Isso vem do meu coração. Isso vem do meu coração. Você tem comunhão com a pessoa que está ao seu lado?
Ou será que você tem que melhorar essa comunhão? A pessoa que está ao seu lado, você tem comunhão. E é da frente. E é de trás. Nós vivemos num mundo, e hoje em dia é uma prática mais ostensiva nos RHs, uma avaliação 360 graus. Eu não sei quantos já escutaram falar disso. O superior sempre avaliou o subordinado, mas hoje em dia entende-se que os subordinados também têm que avaliar o superior. E isso é salutar. A nossa comunhão, ela tem que ser 360 graus, meu irmão. Não é só com a pessoa que está sentada ao teu lado todo dia, não. A pessoa que senta atrás de você também tem que ter comunhão contigo. Aquela que senta na tua frente também tem que ter comunhão contigo. O irmão que te recebe lá na frente tem que ter comunhão contigo. A pessoa que fica, a professora da escolinha ou o professor da nova geração, ele tem que ter comunhão contigo. As pessoas que vão estar na cantina, elas têm que ter comunhão contigo. Nós temos que ser uma igreja reconhecida pela comunhão que nós temos uns com os outros. Amém? Um dos primeiros sinais da fraqueza na vida do crente é quando ele deixa a comunhão com outros crentes. Muitos pensam ser possível ser um discípulo de Cristo sem ter vínculos uns com os outros. E isto é um erro. Um cristão vive entre discípulos. Ele não vive isolado. Você vive numa comunidade. Você não vive isolado. Você tem uma cadeira onde ela nem os braços ela tem. Porque você não vive isolado. Você tem que aprender a dar as mãos e falar assim: vamos juntos. E você sabe quando você se aproxima à estatura de Cristo? É quando você só no olhar, você sabe quando o teu irmão está bem, quando ele não está. Quando só no olhar, num aperto de mão, num abraço, você sabe quando o teu irmão não está bem. Não deixe nunca que o seu irmão, em estando mal, em você identificando isso, que ele saia daqui do mesmo jeito. Chama ele, ora com ele. Eu já cansei de falar para algumas pessoas aqui, uma delas está aqui hoje, outras não, que bico nos impede de adorar a Deus. Sabe o bico? Nem sempre nós estamos bem. Nem sempre nós chegamos na igreja bem. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu, numa igreja da onde eu era, eu, adolescente, tinha vezes que eu chegava, eu não queria ver ninguém na minha frente, mas eu ia para a igreja. Eu sempre tinha a mesma pessoa que me recebia, com um abraço, ou então com um aperto de mão, mas uma coisa era sempre, o sorriso no rosto. É meu amigo até hoje, porque aquilo me desarmava, aquilo me dava ânimo para vencer os meus problemas. Porque às vezes nós temos problemas internos, que nós temos que vencer, mas nada nos impede de chamarmos discípulos de Cristo para estar junto contigo, para vencer esses problemas. Eu concluo dizendo que Jesus nos chamou para estar juntos com Ele. Assim como chamou aqueles homens, eles escreveram a sua história e nós estamos escrevendo a nossa. Aqueles discípulos, você conhece a história deles e você está escrevendo a sua história. Só que a história daqueles discípulos tem um final maravilhoso. O final maravilhoso para o crente é saber que você foi para a glória. O final maravilhoso para o crente é saber que você está com Cristo. Como você está escrevendo a sua história? Será que a sua história ela tem alguns desvios?
Será que a sua história ela precisa de um acerto? Porque há histórias que precisam ser reeditadas aqui. Há histórias que precisam ser reeditadas. Este chamado é maravilhoso. Estar com Ele, testemunhar dEle, praticar a autoridade que Ele nos delegou, viver no meio de pessoas dEle. Estamos aqui para praticar tudo o que Ele nos ensinou. Mas uma das coisas que Ele nos ensinou é amor. E se Ele nos ensinou a amar, vamos amar uns aos outros. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso nos diz uma coisa maravilhosa. Quantos não se amam? Quantos acham assim, eu não valho nada para Deus? Para Deus eu não sirvo para nada. Querido, para você que Jesus veio. Foi para você que Jesus veio. Jesus não veio para aquele cara perfeito, para aquele cara que é o bambambam, que se acha o tal. Jesus veio para você, que acha que não serve para Ele. Porque Ele vira para você em segredo e fala assim, você serve, você tem valor para mim, você foi feito a minha imagem e a minha semelhança, porque eu te amei, e por amor a você, eu entreguei a minha vida lá na cruz do Calvário, eu verti o meu sangue por você, foi por você que eu verti o meu sangue. Queridos, imagina como foi para Jesus, como homem, entregar a vida dele. Imagina como foi para Jesus, como homem, falar assim, bota o prego. Bota o prego porque esse prego daqui é por milhares de pecadores. Bota o outro, tem outros milhões aqui. Agora bota nos pés, são outros milhões. Queridos, um desses era você, que esteve perdido, que está em pecado, estava em pecado, e que Jesus falou assim, eu estou vertendo meu sangue por você que ainda não nasceu. Eu estou vertendo meu sangue por vários que vão nascer. Hoje é dia de mudança. Hoje Jesus te chama para ser discípulo dele, não apenas da boca para fora, porque da boca para fora essa balela de evangelho não é o que Ele quer para a tua vida. O que Ele quer para a tua vida é simplesmente que você viva o que você prega, que você viva o que você lê na Bíblia, porque você foi chamado para servir a Ele, porque Ele te amou muito, muito e muito. Não negue esse Cristo. Não negue esse Cristo, porque Ele não te negou. Na confusão, embaralhamento da mente dele, ele falou assim, Senhor, meu Deus, se possível afasta de mim esse cálice, mas antes, cumpra-se a tua vontade. E ele cumpriu a vontade dele. Foi por você. Foi por você. Foi por mim. Foi pela minha mãe. Foi pelo meu pai. Foi pelos meus irmãos. Eu tenho uma proposta para você hoje. Eu tenho uma proposta para você hoje. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Se você fala assim, Márcio, essa palavra tocou no meu coração. Eu hoje quero mudar de vida. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu já aceitei a Jesus, mas a minha vida ainda não está do jeito que Jesus quer. Eu quero te convidar que você venha aqui na frente.
Queria te convidar que você fechasse os seus olhos e estivesse orando nesse momento. Eu quero convidar a você que se sentiu tocado com a palavra. Márcio, eu tenho que mudar de vida. Levante-se e venha até aqui à frente. Se a palavra produziu mudança no teu coração, eu quero te ver aqui na frente. Esse é o passo que Pedro deu. Pedro falou assim: eu quero. E ele pisou na água. Todos estão com a vida certa. Olha, meu irmão, não perca a oportunidade que Cristo está te dando hoje de mudar de vida. Porque muitas vezes Deus nos dá muitas chances, mas às vezes chega uma hora em que Cristo fala assim: olha, essa é a tua. Não deixa o teu coração que está esbaforido, vou ou não vou, vou ou não vou. Irmão, levanta e vem, porque o primeiro passo é teu, o restante é de Cristo. Não há mais ninguém. Aleluia, Jesus. Continue com os olhos fechados. Jesus nos chamou para sermos discípulos de Cristo. E o discípulo, ele tem um preço a pagar. O preço é simplesmente ter uma vida condizente com a palavra de Deus. Queria convidar o pastor Anderson que pudesse orar pelas pessoas que estão aqui à frente. E eu queria dizer uma coisa a você. A última coisa que Deus colocou no meu coração. Todas as vezes que Deus falar ao teu coração, faça. Todas as vezes que Deus tocar no teu coração, não deixe para outro dia, não deixe para outra hora. Porque quando Deus fala, haja, é para que seja feito na hora. Quando Deus fala, faça, é para fazer na hora. Quando Deus fala, pare, é para parar na hora. Quando Deus fala, avance, avance por fé, porque é o teu Deus que está mandando. Continue em oração, porque você é discípulo. E há pessoas aqui na frente que precisam da tua oração. Nessa hora eu quero te conclamar, para que você pudesse estar orando por aqueles que estão aqui na frente. Não importa quantos são. Ore. Porque se só tivesse uma pessoa aqui, a palavra de Deus estava se cumprindo. Amém? Continue em oração. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará. Eu não temerei, seu melhor vou desfrutar. Declare bem forte isso, diga: meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá, e a sua unção me respaldará.